Muito bem. Bom dia, Adriana. Bom dia, Nirvana. Que alegria ter você aqui. Eu acho que algumas pessoas que já acompanham o Body Talkers falando de Body Talk sabem como a gente entrevista Body Talkers de vários períodos, de vários tempos de experiência, de vários momentos, mas entrevistar as amigas tem um sabor especial. Então, obrigada por ter topado. Eu que agradeço o convite, é uma alegria imensa para mim estar participando dessa entrevista e também ver o quanto que essas interlocuções estão nos auxiliando a ter uma compreensão mais ampla, né? Uma apropriação dessa trajetória, desse percurso tão diverso que é o Body Talk. Verdade. Então, eu apresento vocês, Adriana Almeida Camilo, de Brasília, Body Talk desde 2011. E como vocês vão perceber, com essa delícia de narrativa muito especial que a Adriana tem. E aí é isso, a gente começa sempre com essa pergunta, te perguntando como o Body Talk chegou na sua vida e como ela cruzou sua vida pessoal e sua vida profissional. Conta pra gente, Adriana. Essa pergunta é realmente muito boa. Eu conheci o Body Talk em 2009, 2010, e foi um período que foi muito simbólico para mim, tanto pessoalmente como profissionalmente, porque eu estava passando por um processo de saúde física, que inicialmente eu estava endereçando com fisioterapia, com acupuntura, e também foi um momento que eu chamo assim de ponto de virada da minha trajetória pessoal e profissional. Eu estava terminando o mestrado em psicologia, minha formação de base é como psicóloga, e vinha buscando várias formações complementares, com massagem ayurvédica, com reiki, com outras abordagens que trouxessem mais uma dimensão integrativa. Eu já estava numa abordagem da psicologia que tem um olhar mais integrativo, né? Que é a Gestalt terapia, a área onde eu fiz minha especialização. Mas eu sentia que ainda tinha uma lacuna, uma sensação assim de que aquilo que eu conseguia acessar no processo terapêutico com as pessoas ainda tinha uma limitação, um teto de vidro, alguma coisa que eu podia, de alguma maneira, trazer um olhar e uma abordagem que desse mais suporte, e que eu também, como pessoa, me sentisse mais inteira, né? Assim, mais humana até, assim, mais conectada com a pessoa. E aí o Body Talk chegou para mim exatamente nesse momento em que eu estava passando por um processo assim de reflexão, de crise até, crise como uma palavra boa, né? Que reestrutura os processos, e também estava passando por esse movimento pessoal, né? De estar com uma questão de saúde que eu não estava conseguindo avançar muito bem com as abordagens e com os caminhos que eu tinha conhecimento. E era um processo de saúde envolvendo uma musculatura, que envolvendo quadril e perna, então era algo que estava afetando a minha mobilidade e a minha disponibilidade para poder sentar, para poder caminhar. Então foi algo que realmente me colocou em movimento para buscar uma outra linguagem, uma outra abordagem, né? E aí eu fui, nessa época, a gente tinha cursos de Body Talk só com instrutores de fora, e era assim, um curso de fundamentos por ano, mais ou menos, assim, era realmente muito espaçado. E assim, eu comecei com acesso e depois fui para o Fundamentos, e aí segui nessa jornada me sentindo muito... Ai, é aqui que eu tinha que estar mesmo. Sim, sim. E é muito bom ouvir sua resposta, porque
da crise para o meu lugar tem um percurso, né? Tem as curvas, tem as subidas e descidas, e que todos aqueles que optam por ser terapeutas como você do sistema passam também pessoalmente e profissionalmente, e aqueles nossos pacientes, enfim, que passam por isso, vão passar por esse caminho. E na verdade, passam sempre, atravessam. Na verdade, a minha pergunta próxima é sobre isso, né? Como é que você vê que o Body Talk abraça a crise? Né? Estava falando que foi um momento de crise num aspecto positivo, e porque foi o Body Talk, né? Poderia ter sido outra abordagem. De alguma maneira o Body Talk abraçou sua crise. Como é que você acha, como é que isso se deu? Como é que você acha que isso se dá aí? Como você observa isso? Boa pergunta. Eu sinto que o Body Talk, ele traz uma verdade e um olhar que compreende que todo e qualquer processo que a gente está vivendo na vida dinâmica, uma questão profissional, um casamento, um divórcio, uma doença física, psíquica, uma perda, um luto, todos são processos dinâmicos, da vida dinâmica, que em si, de alguma maneira, se apresentam como uma oportunidade da gente compreender da pessoa, do ser, compreender o seu lugar, né, nesse mundo, nessa vida. E eu acho que é importante dizer também que uns 3 anos antes de eu viver esse processo, que eu conheci o Body Talk, eu já estava vivendo um processo de luto. Meu pai faleceu em 2006. E eu, nessa época, tinha uma forma de lidar com a vida que era muito voltada para a alta performance, né? Assim, de uma atuação de excelência na psicologia. Eu era pesquisadora, então passava horas e horas nesse universo acadêmico e dormia pouco, e uma série de coisas assim que eu acho que tinha um lugar de exigência, de ocupar uma certa identidade ou de corresponder a determinadas expectativas ou referências do que é uma profissional de excelência, do que é uma mulher bem-sucedida, ou isso, enfim, cada um pega a sua identidade ali mais forte, mais latente e preenche ali a lacuna, né? Sim. E eu sinto que esse processo de luto me fez muito olhar assim, gente, para que eu tô aqui nesse planeta? Para que eu tô aqui nessa vida? Qual é o sentido dessa existência? O que realmente importa, né, na vida? Então, eu já estava num processo de 3 anos de elaboração de um luto e de muita reflexão se eu estava fazendo o melhor uso da minha vida, do meu tempo disponível, né, nesse planeta. Então, assim, acho que o Body Talk ele chegou num momento em que eu saí de um lugar mais voltado para o resultado, para a performance, para alcançar metas, objetivos, e eu entrei num lugar mais de reflexão existencial, mais reflexão de qual era o propósito de tudo que eu estava fazendo na minha vida como um todo, né? E eu sinto que a crise ela traz exatamente isso, esse convite, para algumas pessoas é um chacoalhão, né? Acho que o ritmo, a cadência da crise pode ser muito diversa, mas
eu sinto que é uma oportunidade de refletir, qual é o propósito, né? Por que eu estou aqui? Por que eu faço o que eu faço? Né? Então, eu sinto que o Body Talk ele tem essa estrutura que entende que não é uma questão de curar a doença, é uma questão, né, como o próprio John Veltheim traz e trouxe muitas vezes, né, o Body Talk como um caminho de autoconhecimento que tem como efeito colateral uma melhora na sua saúde integral, né? E a Esther também, que traz muito forte, a Esther Veltheim, que traz muito forte esse entendimento da natureza curadora do conflito, né? Do quanto que o conflito, a crise, ela pode fazer a gente sintonizar com o que verdadeiramente importa e com quem nós realmente somos, né? Sim, que bonito, Adriana. Eu avisei para vocês que ia ser uma narrativa de doçuras, né? Te ouvi falar, tem essa elegância da narrativa, é muito gostoso, porque essa sua última resposta lembra para a gente essa definição que a gente usa tão frequentemente, né? Que o Body Talk é uma abordagem sistêmica de saúde baseada em consciência, né? Então, me parece que você está conversando um pouco com a gente nessa resposta sobre como a consciência atua na gente, que verdade é essa que o propósito traz e como a saúde emerge. E aí eu queria te perguntar, que saúdes emergiram de você, né? Como você viu ao longo desses 10 anos já de experiência, não é? Sobre sua saúde física, mental, emocional, e se você quer dar algum exemplo sobre isso, seja de si mesmo, ou até mesmo da sua prática clínica, para as pessoas poderem ter dimensão do que é essa consciência e saúde que conversam e exalam essa beleza, né, que o Body Talk traz para a gente. A gente está com um delay, gente, por isso que ela esperou. Mas tá ótimo, perfeito, tá lindo, foi linda essa pausa. Bem, o que é saúde, né? E o que se transformou nesses 10 anos? Ou o que se revelou? Acho que a palavra revelar é mais adequada do que talvez a transformação, né? Sim. Porque é revelar aquilo que já estava lá, né? Que sempre esteve aí, sempre está aqui, né? Bem, eu sinto que, assim, talvez eu possa começar pela parte mais física, porque para muitas pessoas superar esse aspecto mais físico é uma barreira importante para a pessoa relaxar e de fato mergulhar na dimensão do autoconhecimento, né? Com relação meu processo pessoal, eu posso dizer que a minha saúde melhorou assim drasticamente com o Body Talk. Eu tinha muitos processos de sinusite, tinha essa questão envolvendo, né, meu sistema musculoesqueletal, piriforme, e desde que eu comecei, né, um processo no Body Talk em 2009 como cliente, em 2011 entrando no sistema, né, Sim. como terapeuta, eu vejo que, assim, eu não lembro mais o que é crise de sinusite, o que é gripe, o que é quadros assim mais graves de mal-estar, de problemas físicos. Não estou dizendo que eu não tive nada, mas eu sinto que o processo do Body Talk me trouxe uma autoobservação e um conhecimento do meu próprio organismo que até então eu ainda estava tateando, ainda estava descobrindo. Então, assim, eu ajustei minha alimentação, eu ajustei meu ritmo de sono. E quando eu falo ajustei, talvez para as pessoas pareça que seja um processo de pronto, ajustei e está tudo certo, e nunca mais vou ter que rever isso. Não, é uma constante autoobservação, é um constante
ajuste para uma nova realidade, para um outro contexto, né? Então, eu sinto que o Body Talk ele me trouxe elementos para eu me auto-observar e escutar, inclusive escutar quando eu estou cansada. Perceber que eu sinto que antes eu tinha uma tendência maior de ultrapassar os meus limites, não perceber aquilo que o corpo estava falando, né? Hora de descansar, ou então, nossa, agora você está cheio de energia, e fluir mais com isso. E sair de um lugar ai, eu preciso fazer isso agora, né? De me mover um pouco mais. E o Body Talk também me trouxe uma possibilidade de transição de carreira, né? Para uma rotina também mais gentil comigo mesma. E com relação a... Obviamente, acho que isso já fala do aspecto mental, psíquico, emocional, né? Ser mais gentil, se escutar mais. E, nossa, com relação a casos, né, de clientes, assim, Body Talk trouxe, nossa, assim, tem situações que são verdadeiros milagres, assim, realmente, eu também sou doula, então eu acompanho muitas mulheres que ou estão em processo para querer engravidar, ou que estão em gestação, ou em puerpério. Então, muitas histórias bem interessantes nessa dimensão mesmo da saúde reprodutiva, da dimensão emocional, espiritual, psíquica, né? Desse processo de manifestação da vida, de cuidar da vida, gestar, né? E vários casos também de pessoas com processos de doença autoimune, de questões hormonais bem complexas, de situações que as pessoas já tinham tentado vários caminhos, assim, e tenho realmente casos de pessoas com doenças crônicas, com processos graves que chegaram até ao ponto de não só minar os sintomas, como até mesmo sair de medicações que até então as pessoas achavam que teriam que passar o resto da vida com elas, mas não que minar, tirar a medicação ou qualquer coisa do gênero fosse o propósito, e acho que é importante dizer também que esse tipo de quadro são pessoas que seguiram o seu acompanhamento médico, e isso foi feito num acompanhamento, né, integral, assim, multidisciplinar. Mas é interessante ver que o propósito não era esse, mas o que acontece muitas vezes é que esse processo de autoobservação faz com que aquele sintoma ou ele não se torne mais necessário na jornada humana daquela pessoa, ou então a pessoa vai encontrando outras estratégias para lidar com aquilo, e aquilo já não se torna mais nossa, aquilo que vai me impedir de viver a vida, né? É viver a vida para além, apesar e para além, né, desses sintomas ou qualquer outro quadro que motive uma pessoa a buscar o Body Talk, né? Acho que é isso. É muito bonito, né? É muito bonito ver essa dimensão, e será a minha última pergunta, Adriana, essa dimensão integrativa, né, do Body Talk. Assim, acho que você pode trazer, a partir da sua experiência, esses exemplos que vão para além e apesar, né, ou dos sintomas físicos, ou até mesmo da condição de vida, porque as coisas vão se ajustando e a vida vai mudando conforme, né, as crises vão trazendo mais naturezas de suas curadoras e mais natureza curadora e mais natureza curadora, né? Queria que você contasse um pouquinho como é que é a sua experiência, inclusive sendo psicóloga, de poder ter essa abordagem que olha tantas coisas, né?
Então, vem um paciente com essa condição, com aquela condição, com aquela condição, com aquela outra, né? E eu particularmente particularmente com você sempre essa preocupação da gente ter esse cuidado não só do acompanhamento médico, que é ético, mas também daquilo que não é para tudo, né? O Body Talk é sobre a consciência e sobre a saúde integrativa, mas não necessariamente é aquilo que parece ser para tudo, né? Como é que é para você essa experiência de que, embora seja para muitas coisas, chega a você tantos exemplos, é uma dimensão imensa e, ao mesmo tempo, é aquilo que se revela paulatinamente, a cada instante, né? Então, a pergunta é dessa condição. O Body Talk é grande desse jeito e é contínuo e paulatino. Como é que é essa experiência para você? Olha, cortou um pouquinho a sua fala. Se você puder repetir a pergunta, só a Claro, pergunta central. claro, claro. A pergunta é: o Body Talk é para um monte de coisa e, ao mesmo tempo, ele se faz sessão a sessão. Como é que é essa experiência para você? Olha, ao longo desses 10 anos, né, de Body Talk, foram a minha clínica, ela passou por estágios, por momentos muito diversos, né? E públicos muito diversos. Teve um período em que era majoritariamente mulheres que eu atendia, e a gente sabe que ainda são mais mulheres que buscam por autocuidado, por cuidados com a saúde, autoconhecimento, mas teve um período que eu estava com uma clínica com vários clientes do sexo masculino, atendo também muitas pessoas com identidade fluida, com outras identidades de gênero, diversas orientações sexuais, e, enfim, tem um amplo espectro aí, né? Mas o que eu vejo é que, assim, cada vez mais eu recebo pessoas que não necessariamente estão vindo por uma queixa física ou por algum problema, por algum quadro psíquico, mas que estão vindo por compreender que o processo de autoconhecimento, de autocuidado, que a saúde é um processo integrativo e, antes de mais nada, é um processo, eu diria, educativo, de desaprender aqueles conceitos, tanto sobre saúde, sobre si mesmo, sobre o que é a vida, sobre, sobre as relações, sobre essa dimensão mais sistêmica, né, das coisas, dos eventos, dos episódios que acontecem. Então, eu sinto que o Body Talk uma coisa que me agrada muito no Body Talk é que ele está aberto para aqui e agora. Ele está aberto para aquilo que se manifesta e tem uma confiança total e absoluta naquilo que naquilo que é indestrutível da vida, naquilo que é essa força de vida que move as pessoas, né? Então, eu percebo assim, eu já acompanhei pessoas com quadros muito semelhantes, mas, gente, cada sessão era um universo à parte, cada pessoa com caminhos de reequilíbrio muito, muito diversos, né? A gente utiliza, para quem não está familiarizado com o Body Talk, a gente utiliza esse protocolo que é como se fosse uma árvore de navegação, assim, são rotas diversas. E o mais importante no Body Talk é a gente vincular aquilo que está fragmentado, aquilo que está separado, aquilo que está congelado, né? Que está restrito.
Então, colocar movimento, colocar comunicação, relembrar o sistema, né, daqueles caminhos de reintegração. E o que que congela, o que que limita, o que que rompe o vínculo? É o trauma, é a crença limitante, é a ideia muito restrita sobre como eu devo ser, como a vida deve ser. E eu sinto que, assim, essa personalização do Body Talk, ela fala da trajetória de cada pessoa, mas ela sempre volta para a dimensão mais humana, que conecta todos nós, né? E que vai, inclusive, além do humano, né? Que é o que a gente chama de consciência, porque o Body Talk é uma abordagem baseada em consciência, né? Então, eu sinto que é um pouco por aí, assim, você finalizar agora a resposta, né? Eu poderia passar um tempão falando sobre isso, Exato. mas eu acho que é um pouco essa conexão, sabe? E é lindo, porque essa infinitude do tempo e de te ouvir falar mesmo, é uma das entrevistas mais dilatadas que eu já dei, no sentido do tempo das coisas, né? E eu te agradeço da gente ter ido porque não importa os minutos que se passaram, ou o tempo só, no sentido cronológico, e sim essa dimensão que você alarga na sua fala, que é uma alegria, é uma beleza, é uma arte poder te ouvir. Eu sinto que foi um banho de conhecimento e um banho de esperança. Eu queria te agradecer por essa entrevista, nesse dia que a gente teve questões, eu sei, de internet e delay, mas que a gente se deliciou te ouvindo. Muito obrigada, Adriana. Imagina, Nirvana, eu que agradeço, assim, eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer todas as iniciativas que você tem realizado a favor do compartilhar do Body Talk, do compartilhar da potência dos trabalhos, das linguagens, da presença, né, de tantas pessoas que foram unidas, né, que se conheceram a partir do Body Talk. A sua atuação me inspira muito e eu agradeço imensamente o convite de estar aqui hoje. Obrigada, querida. Vou desligar e debulhar lágrimas de alegria. Obrigada novamente. Grata, querida. Um Um beijo beijo. enorme.